Vocês estão conseguindo acessar as aulas lá no Moodle? Não conseguiram, tentaram já ver as aulas, a parte gravada que foi feita no Zoom? Está funcionando tudo direitinho lá? Ah, que bom. Beleza. Bom, então vamos começar com a aula de hoje. Eu espero que a aula seja relativamente curta para a gente fechar esse assunto sobre energia e potencial. Não, energia potencial e potencial elétrico desse tema. Mas isso é só o começo, tá? Aí na aula que vem a gente vai falar sobre dielétrico. E aí isso vai tomar uma outra conotação. Bom, o que a gente tinha falado na aula passada? Eu apresentei a ideia assim. Toda distribuição de carga tem uma energia envolvida, mas uma vez que eu configurei essa distribuição de carga, ela tem um potencial em volta dela. E esse potencial vai estar associado com o campo que essas cargas estão produzindo e também com a energia que eu vou ter que gastar ou vai ser produzida pelo sistema para se trazer uma outra carga perto desse potencial. Então, a gente calcula a energia, eu tenho uma distribuição aqui, né? Eu peguei esse volume, ele representa uma distribuição de carga, onde eu tenho um dQ, um elemento de carga dQ, que é a densidade volumétrica de carga, vezes o elemento de volume. Tudo essa distribuição produz um potencial num ponto, que ele corresponde a essa integral aqui. O que esse potencial quer dizer? Quer dizer que se eu pegar uma carga positiva e pôr nessa posição, a energia que eu vou gastar para fazer isso é o valor desse V de R vezes o valor da carga. Isso vai me dar a energia potencial para colocar essa carga aqui. Se for uma energia potencial negativa, por exemplo, isso aqui é uma distribuição de carga positiva, e eu pego uma carga negativa, ela vai vir por conta dela mesma. Aqui, tá? O próprio sistema vai atrair ela. Aí o sistema vai ter energia potencial negativa. Ou corresponde a um potencial elétrico negativo. Não, o potencial elétrico é positivo, mas se eu for uma carga negativa, significa que a energia potencial vai ser negativa. E aí a gente mostrou, eu mostrei como fica o potencial elétrico de uma distribuição discreta, que era o dipolo elétrico. Então você tem as linhas de potencial calculadas em torno dessas duas cargas, e o campo elétrico como sendo o gradiente dessa função. Isso queria dizer que quanto maior a variação do potencial, o gradiente é a derivada. Né? Onde as linhas, por exemplo, aqui tem uma linha verde que passa aqui. Nessa região, ela é bem distante uma da outra. Ou seja, para o potencial variar dessa curva de nível, dessa superfície aqui potencial para essa, eu tenho que percorrer toda essa distância. Significa que o potencial é fraco. Desculpa, o campo elétrico nessa região é fraco. Agora, aqui no meio, a distância entre essas mesmas superfícies equipotenciais é pequenininha. Significa que o campo elétrico é muito forte nessa região, em relação a essa. E o campo vai ser sempre perpendicular a essas superfícies equipotenciais aqui. Por quê? O campo, a gente mostrou a equaçãozinha lá, por que ele é a derivada do potencial. Então, existem dois modos, na verdade, de você calcular o potencial. Se você consegue resolver essa integral, você calcula o potencial desse jeito. Agora, se é mais fácil calcular o campo elétrico, você calcula o potencial fazendo a integral de linha através da trajetória que você quiser até chegar
na posição que você está e você vai ter o potencial também. Nessa aula, o que eu vou fazer? Para completar esse assunto, eu vou fazer mais exemplos de calcular essa integral aqui, tentando destacar a importância de saber fazer essa conta direito. E no caso que não dá para fazer isso, calcular o potencial a partir do campo elétrico, quando eu sei quando é o campo elétrico. Então, são esses, basicamente, os dois exemplos. Não vai ser dois exemplos, vai ser mais, mas que eu vou discutir com vocês. E eu quero que vocês, se tiverem alguma dificuldade em entender alguma coisa, olha, vocês podem me questionar à vontade, tá? Eu não acho ruim, não, que fica me interrompendo. E também, se tiver alguma coisa da aula passada que não ficou muito claro e vocês quiserem perguntar, essa é uma boa chance para vocês tirarem dúvida. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí. No que eu puder, eu vou tentar ser mais claro do que eu sou para explicar as coisas. Então, vamos lá. Ó. Além do dipolo elétrico, eu fiz o exemplo do anel carregado, que é uma distribuição linear de cargas. Aí eu vou continuar com esse exemplo do anel carregado, que é isso aqui. O que eu vou fazer diferente? A gente eu mostrei como fazer numericamente a solução dessa integral que está aqui embaixo. Agora eu vou fazer a parte ao longo do eixo x, que é um campo que a gente sabe calcular o potencial, né? Só pegar essa expressão aqui e derivar. Então aqui eu coloquei mais claro do que estava no desenho passado, quem são os vetores. E esse é um ponto-chave para vocês. Vocês precisam entender, a hora que vocês olham um problema, o que eu preciso calcular, o que eu preciso definir. Então é a mesma coisa de usar a lei de Coulomb. Só que em vez de eu ter que usar esse R vetor aqui, eu só vou usar o módulo dele. Então aqui está o anel, eu escolhi a origem no centro do anel. Aí eu vou olhar o campo em qualquer posição do espaço, que é esse R vetor aqui. Então eu vou descrever ele em x, y, z. Isso significa que eu posso olhar o valor do campo em qualquer ponto do espaço. Do campo, desculpa, é do potencial que eu quero calcular. O R' é a posição do elemento de carga. O PQ que está aqui, o R' sai da onde eu pus a origem até o elemento de carga. E esse elemento de carga ele vai variar ao longo do anel. Ele varia a posição dele. Eu descrevo a posição dele simplesmente variando um ângulo θ. Então, a posição R' da carga é sempre o raio do anel, cosseno θ na direção Y, seno θ na direção Z. Então, com esse R' aqui, variando o θ, eu vou descrever toda a contribuição dos elementos de carga daqui. Então, eu só preciso calcular a diferença entre o ponto de observação, que é um ponto no espaço x, y, z, em relação à posição dos elementos de carga, que são os R', que são dados em função do θ. Então, eu só tenho uma variável nesse problema, que é o θ. Que é a variável que eu digo no sentido de descrever a posição dos elementos de carga. Então, eu consigo descrever todas as posições do elemento de carga variando com uma variável apenas, que é o θ. Essa que é a diferença fundamental. Por exemplo, se eu pegar essa integral que está aqui em cima e querer resolver para uma esfera. Porque lá eu vou ter que variar 3 coordenadas. A carga está distribuída também no espaço tridimensional. Eu não consigo descrever com uma variável. Eu vou precisar de 2 ou 3 para descrever todas as posições da distribuição de carga. Aí é que a gente vai usar um outro recurso para calcular o potencial. Mas tem que sempre ter em mente que eu posso fazer ele numericamente. Então, nessa aula eu vou dar exemplo de como fazer ele numericamente para uma
dimensão, que na verdade isso eu fiz na aula passada. A gente vai fazer numericamente para 2 dimensões. Tá? E no caso da esfera, que é 3 dimensões, a gente vai fazer usando um outro recurso. Bom, então aqui tem uma quantidade de carga distribuída uniformemente nesse anel. Isso dá uma densidade de carga linear, né, que é a carga total dividida pelo perímetro do anel. Então, o meu dq vai ser o lambda a dθ, a posição de observação, que é o R, o R', que é a posição do elemento de carga, o R', que é a distância do elemento de carga até no ponto de observação. Só que aqui é diferente do campo elétrico, que lá eu precisava desse vetor, aqui eu só preciso do módulo dele. Então, eu pego o R' ao quadrado, é o R escalar R, vai dar isso daqui, e eu tiro a raiz. Então, a raiz disso é o que vai entrar nessa integral. E a integral é lambda dθ. Lambda a dθ. Então, lambda a sai para fora. Vou integrar de 0 a 2π do dθ, que é a única variável do fluxo. Então, na aula passada, eu fiz isso numericamente e deixei lá até a rotininha que eu usei para fazer isso. Nessa aula, como eu vou mostrar aquela parte do gradiente ao longo do eixo x. Por quê? Porque a hora que eu pegar o eixo x, o y daqui vai sumir e o y daqui vai sumir. Consequentemente, a dependência com o θ vai sumir daqui de dentro dessa integral. Então, só vai ficar a raiz de x² mais a², vai sair para fora, aí vai ficar o dθ. E eu quero mostrar para vocês que a hora que eu tomar o gradiente desse potencial ao longo do eixo x, a gente vai ter a expressão do potencial que a gente calculou, acho que na terceira aula. Então, isso aqui é só demonstrar. Ao longo do eixo x, na hora que eu ponho no y0, a integral fica desse jeito. Essa raiz não depende do θ, então sai para fora. De 0 a 2π, a integral em dθ vai dar o 2π. 2πa é o perímetro, vezes a densidade linear de carga, e me dá a carga total do anel. Então, o meu potencial ao longo do eixo do anel, ele vai valer, se eu pego o x e vou para infinito, ele vai ser 0, mais ou menos infinito. Em 0, x igual a 0, ou seja, no centro do anel, aonde o meu potencial tem o maior valor. Então, agora eu vou tomar o gradiente disso, mas como eu só depende do x, isso fica uma derivada em x. Tem sempre o menos aqui na frente. Menos o dv dx. Então, o gradiente é a derivada, né, na direção do versor. Então, eu vou fazer a derivada dessa parte aqui só, que é o x² mais a² elevado a menos meio. Eu vou derivar, sai o menos meio para frente. E esse termo entre parênteses seria o menos meio menos 1. Né? Fica menos 3 meios. E é a derivada do que está dentro, que é o 2x. Isso na direção x. Então, eu substituo aqui. Vai ficar o x em cima, a² e x² mais a² elevado a 3 meios. E essa é a resposta que a gente fez, usando a lei de Coulomb para calcular o campo, na segunda aula, slide 13. Vocês podem comparar. Então, isso, eu estou mostrando isso só para vocês se sentirem mais seguros na hora de aplicar essa regra. Eu tenho potencial? Quanto que é o campo? É só tomar o gradiente dele. Ou menos. Menos o gradiente, você vai obter o campo. Então, agora eu vou fazer o mesmo exemplo, só que em vez de ser só um anel, é um disco. Então, a resposta para esse problema, eu diria assim, é simplesmente a solução do anel, mas eu tenho que somar a contribuição de vários anéis, com o raio variando de 0 até R.
exatamente isso. Só que aí eu estou introduzindo uma variável a mais. Então aqui eu vou carregar esse anel com carga Q, o raio dele é A, então a densidade superficial de carga vai ser o Q por π², que é a área do anel. Então, de novo, eu vou olhar o campo inicialmente em x, y, z. Qualquer ponto do espaço pode ser meu ponto de observação. A distribuição de carga, eu uso o ângulo θ, que está aqui, para definir um elemento de carga. Só que ele tem uma outra variável, que é a distância que ele está da origem. Então, ele pode variar desde 0 até o raio do anel, que é A. E eu estou usando o R' aqui para representar essa variável que varia com a distância ao centro do anel. Aí o que entra na integral do potencial é só o módulo do vetorzinho que vai dessa posição R' até no ponto x, y, z que eu estou olhando o potencial. E o elemento de carga é o quê? É o R que está aqui vezes o dθ, que dá o comprimento em uma dimensão, né, perpendicular ao raio do elemento de área. O dr, que dá o comprimento do elemento de área na direção radial. O produto deles dá a área da carguinha desse elemento de carga, esse elemento de área, vezes o sigma, me dá a quantidade de carga. Isso aqui a gente já discutiu em detalhes na outra aula. Então, agora eu sei tudo que eu preciso substituir aqui. O K é a constante de Coulomb, o dq vai ser isso daqui, e o R vai ser um módulo disso. Então, ó, essa aqui que eu represento com uma só integral, né, só para simplificar a expressão, na hora que eu vou fazer uma distribuição sobre uma área, isso vai virar uma integral dupla. O θ variando de 0 a 2π, que é dar a volta aqui. Se fosse só um anel, eu também fiz de 0 a 2π, só que agora eu vou fazer para anéis com vários raios, indo de 0 até A. E o módulo desse R, esse R' aqui, é o x², o y menos R' cosseno θ ao quadrado, z menos o R' seno θ ao quadrado. Ok? Continha bem simples. Então, essa daqui me dá uma solução disso, me dá o campo no espaço tridimensional. Que eu posso calcular aqui. Aí, se eu não sei resolver essa integral em R', em θ, eu posso fazer numericamente essa integral. Eu vou mostrar como faz isso. Aí eu posso pôr qualquer ponto do espaço x, y, z, eu tenho a solução. Só que a solução que eu vou mostrar daqui a pouco, eu considero o quê? Pela simetria do disco em torno do eixo x aqui, eu não preciso calcular o ponto, o campo em qualquer ponto. Por quê? Porque a solução em qualquer plano que contenha o eixo x, e vai ser a mesma solução. Porque eu posso, esse plano azul, eu posso girar em torno do eixo x, e o campo vai ser o mesmo. Desculpa, o potencial vai ser o mesmo. Então, o potencial, embora eu possa definir ele no espaço tridimensional, ele tem uma simetria em torno do eixo do disco, que permite eu conhecer ele fazendo uma descrição em duas dimensões, que seria o x e o y. A solução 3D eu posso visualizar ela facilmente através de um gráfico bidimensional. Para simplificar um pouco, para a gente comparar como é que usa o gradiente, tá? A gente tem a solução do disco, que a gente calculou em aula, para o campo, né, ao longo do eixo x, quando o y é zero. Então, aqui eu ponho o y0, o z0, e eu vou ficar simplesmente com o potencial ao longo do eixo x. Aí eu vou cair nessa integral aqui,
como se eu pôr o y0 e o z0, vai ficar o r' ao quadrado cosseno θ ao quadrado, r' ao quadrado seno θ ao quadrado. Vai ficar só r' ao quadrado, que é esse termo. Ele não vai mais depender do θ. Sai para fora. Agora eu tenho duas integrais independentes. Essa eu sei que dá 2π. E essa aqui a gente já fez a solução dela, mais de uma vez, se eu não me engano. Vai ficar isso daqui. Se alguém perdeu como que eu saio desse K e chego para cá, eu simplesmente substituir que K é 4πε0. Com o 2π que saiu daqui, só vai sobrar o 2 aqui na frente. Eu vou ter 4π embaixo, com 2π em cima vai sobrar esse 2. E essa é a expressão que eu tenho do potencial ao longo do eixo X. Eu vou usar ela para a gente derivar, usar o gradiente aqui, que nem a gente fez na outra, para mostrar que vai dar o campo que a gente tinha obtido. Tá bom? Eu vou pegar o campo elétrico, calculando ele como gradiente ao longo do eixo X. Então, eu tenho menos aqui que apareceu aqui, e aqui eu só derivo em X. Então, a derivada desse termo aqui é por o meio para frente, vezes isso aqui elevado a 1 meio menos 1, vai ficar menos meio, e a derivada do que está dentro, é o 2x. Então, o 2 vai cancelar, vai ficar x sobre esse termo. Na solução do campo que a gente fez, a gente colocou o x em evidência. Eu tiro o x quadrado daqui e ele vem para fora. Mas como ele foi elevado ao quadrado, antes, aqui ele sai positivo, então ele está em módulo. Então eu tenho um x em cima, dividido pelo módulo de x, e aqui uma raiz que ela sai em função de a sobre x ao quadrado. Na outra derivada aqui, ó, eu não tenho o a, então é a mesma coisa sem o a. Sem o a aqui, isso aqui vai ficar 1 sobre 1, vai dar x sobre o módulo de x. Então eu tenho um campo, que é exatamente o campo que a gente encontrou. Ele está lá na aula 3, slide 6. Vai ser esse daqui. Esse x ele muda de sinal. Esse aqui embaixo não, né? Então eu posso ter campo de um lado do disco que aponta numa direção e o outro que aponta na outra. E aí a gente fez aquela aproximação. Olha, se o meu disco, o raio do disco, é muito grande perto da posição que eu estou olhando o campo, ou seja, eu estou muito próximo da superfície do disco em relação ao raio dele, esse termo vai sumir e eu fico simplesmente com um campo constante próximo da superfície, que é sigma sobre epsilon. Tá? É só para mostrar que eu tomando o gradiente, nesse caso aqui, eu também chego no campo que eu tinha. Sinto-se seguros para fazer essa conta. Agora, no plano XY, calcular ele em todo o espaço, né? Só que eu vou pôr z igual a 0, porque o plano XY pode girar em torno do eixo X, que vai dar a mesma resposta. Eu tenho agora que fazer assim. Porque aqui eu estou combinando o R' e o cosseno θ, que é a variável de integração em R e em θ. Então eu não posso separar as integrais. Como que eu posso fazer isso? Olha, no caso do anel, é muito fácil você fazer a integral em θ. Por quê? Porque os limites são bem definidos. É de 0 a 2π. Agora, na radial, eu preciso ver que resolução eu preciso ter em R para definir essa integral. Ser de 0 até A. Então, eu posso fazer isso de dois jeitos. Fazer numericamente em R' também, aí vai ser duas integrais numéricas, uma em θ e uma em R', ou resolver essa em R' analiticamente, encontrar a solução dela. Aí, com essa solução, eu faria simplesmente a integral em θ, como eu fiz no caso do anel. Eu vou mostrar para vocês as duas soluções e a rotininha que vocês podem usar para cada uma delas. Por que eu estou pondo essas rotinas para vocês verem? Porque você está fazendo física
uma das coisas que é fundamental você saber é programar. E realmente programar expressões matemáticas. E obter, sair do modelo matemático e obter um gráfico, um desenho e interpretar ele. Então eu estou mostrando as soluções, eu vou mostrar as soluções que eu faço nisso no MATLAB. Eu gosto da saída gráfica do MATLAB, que é bem prática. Você pode pegar aquela rotina que eu mostro lá e adaptar ela para outra linguagem e ver se está a mesma coisa. Mas vai ser fundamental para vocês fazer, por exemplo, aprender uma linguagem como o Python, que é bem parecido com o MATLAB. Eu só não fiz em Python porque eu não sei. Eu aprendi MATLAB e é o que eu uso. Bom, ó, aqui que está a solução do campo de um disco, olhando no plano XY. Bom, o que a gente pode perceber daqui? Olha, quanto mais longe do disco eu estou, essas curvas equipotenciais aqui, ó, elas vão ficando redondas. Isso quer dizer o quê? Se eu for muito longe do disco, eu vou ver o campo ou o potencial de uma carga pontual. Se eu for muito perto da superfície, o que eu estou vendo é que os campos, as curvas equipotenciais, começam a tender a ficar mais retas. Só que para mim ver essas curvas paralelas com o campo, você tem que fazer essa figura e ir dando zoom aqui na região central, porque ela realmente só é paralela aqui quando eu estou muito perto da superfície. Então, a solução, a rotininha que calcula a solução numérica disso, eu vou mostrar primeiro uma que faz numericamente as duas integrais. Então, esse campo aqui, ele está em termos de V0, normalizado por V0. Quem que é o V0? É esse termo que está aqui na frente, vezes o A, que é o raio. Por quê? Porque na hora que eu ponho o A aqui, aí eu estou fazendo a conta, é tudo em função do A. Então, o X fica normalizado por A e o Y normalizado por A. Na hora que eu estou em 1 aqui, ó, significa que eu estou no raio do anel. Está vendo que ele vai de menos 1 a 1? Eu estou escrevendo o Y em função do raio. E em X, ele é um plano muito fino aqui, né? Então, para fazer esse desenho, eu preciso limitar aqui a um valor que é o máximo valor do campo, que é o quando ele vai ter, na hora que eu estou aqui, ele vai ser 2π V0. O máximo valor que ele vai ter para ter essa densidade de carga lá. Então, vocês querem ver a integral numérica, só que aqui eu estou fazendo ela numérica nas duas integrais. Está vendo que eu pus dois loops aqui, um loop azul e um loop vermelho? Cada um deles representa uma dessas integrais. Então, como é que eu faço? Se vocês tiverem paciência e conseguir o MATLAB e for brincar com eles, esse Mesh Grid, ele cria uma malha. Na verdade, ele cria duas matrizes, uma matriz X e uma matriz Y, cada uma com 4 dividido por 0,25 vai dar 100 pontos. Acho que vai dar 100 pontos cada um. Uma, nessa matriz X, somente na direção de X que varia. Então, ele vai ter um monte de linhas que são iguais. E no Y é a mesma coisa, só que são as colunas que são iguais. Por que isso? Porque o MATLAB ele trabalha com matrizes. Então, o X é dado numa matriz, como o X varia, e o Y é dado numa matriz, como o Y varia. Aqui eu vou limitar, porque se nessa integral, aqui, como ele está embaixo, essa raiz, a hora que todos esses valores forem zero, isso aqui vai divergir. Então eu limito o X para não ser zero.
Então, nessa malha que eu crio, toda vez que o x for zero, eu atribuo a ele um valor muito pequeno, de 1 vezes 10 a menos 6. É só para a conta não divergir. Que eu crio só para converter de graus para radiano. O dθ eu fiz 1 grau. O θ variando de 0 a 360 em passos de 1 grau também, que é o número de pontos, que eu tomo x quadrado. Então, para facilitar essa conta, para ser mais rápida, porque são dois loops um dentro do outro, tudo que não for necessariamente eu preciso calcular dentro de cada loop, eu calculo fora. Por exemplo, aqui é x quadrado. Eu só tomo a matriz do x ao quadrado. Então, se eu fizesse, eu não sei se vocês têm expertise em MATLAB ou não, mas o que significa aqui é o seguinte, ó, se eu tirar esse pontinho daqui e fizer x vezes x, é um produto de matriz. Se eu ponho o pontinho, é elemento vezes elemento. Então, para tomar o valor ao quadrado de todos os elementos da matriz, eu ponho ponto vezes. Então, esse x quadrado é a mesma dimensão da matriz x com todos os elementos elevado ao quadrado. E o mesmo para o y. E aqui essa integral no raio, em vez de eu pôr, no caso do disco, eu fiz de 0 a A. Mas no caso que a gente vai fazer também, que é de um disco com furo no meio, aí ele vai de um raio menor B até um raio A. Então, a mesma solução que eu estou pondo aqui, ela vale para o disco fechado ou para o disco com um buraco no meio. E nesse caso aqui, eu estou pondo B igual a 0, ela vai de 0 até A. E eu divido o passo em A em 1 centésimo do valor de A. Eu pondo A igual a 1, que vai em 1 centésimo. Eu vou integrar de B até A. Todo esse elemento diferencial que está aqui, ó, o R', dr' dθ, eu calculo antes. Estou calculando fora. Toda vez que eu ponho esse P aqui, o P é prime, né? É esse aspinho. RP, DRP, dθ. Eu calculei tudo fora. Aí dentro da integral é só chamar ela. Então eu chamo ela, já está calculado. Não preciso fazer as contas, essas multiplicações dentro da integral toda vez que eu fizer esse loop. E o número de pontos é o número de raios que eu vou usar. Estou zerando a variável V que vai ser meu potencial. Estou calculando o θ fora, então o cosseno do θ fora, para não ter que calcular ele dentro do loop. Aí o R. Vocês gostam de cálculo numérico? Espero que sim. Eu, pelo menos, adorava ver fazer essas coisas para mim saber fazer depois. Então, aqui, ó, eu estou somando V igual a V mais esse termo aqui. Então, estou somando as integrais. Então, é um loop de fora que vai variando o raio. Ah, que legal. E aí eu vou somando isso, aí eu faço o loop em θ para cada um dos raios. Então, aqui é a solução praticamente de um anel. E eu vou somando as contribuições, variando o raio desse anel. É isso que essa solução faz. Para vocês entenderem o que sai o resultado, tá vendo? Esse sigma sobre 4πε0 não entra na conta. Porque tem duas coisas que eu não sei. Primeiro, eu não sei quanto é o raio e eu não quero fazer a conta com o valor numérico do raio. Eu não quero definir assim, um raio de 1 centímetro, de 10 centímetros. Eu quero mostrar uma coisa que vale sempre. Então, você vai sair em função do raio. Só que para sair em função do raio, aqui eu tenho o raio vezes o dr. Então, é metro quadrado. Eu tenho que dividir pelo raio ao quadrado. E embaixo também, para não alterar nada. Só que aqui embaixo, desse A quadrado, aqui, ele vai entrar aqui dentro. Ele vai aparecer o quadrado. Então, vai ficar x sobre A, y sobre A, R' sobre A, Y sobre A e R' sobre A. Só que sobrou um A aqui embaixo. Aí ele vem aqui para cima, que é aí que fica o V0. Fica aqui.
Então, o gráfico que eu vou mostrar é V sobre V0. Aí entra o quê? A densidade de carga que eu não sei. E o raio, que é o A, que eu também não sei. Aí eu tenho. Então, aqui, ó, aqui faz o loop. Aqui eu estou fazendo um limite de colocar na região central ali, né? Que é o passo que eu usei, é 0,05. Então, o x em torno do zero e menos 1 a 1, ele vai valer 2π. E aqui é a parte gráfica, de criar o gráfico que eu tinha mostrado aqui. Tá bom? Então, esse é o jeito de fazer com uma integral dupla. Caso eu tenha, não sei fazer a solução em R', nem em θ, eu faço numericamente. Na prática, em casos práticos, você vai fazer o desenho do dispositivo, em geral é numérica. Vou dar um exemplo. Ó, e aqui tem a solução analítica da parte radial. Isso aqui que é a solução, eu pedi para a Rafaela fazer. Aí ela pegou essa integral. E aí toda essa parte que não do R', ela chamou de um capa de θ. Por quê? Porque vai ficar a integral de A até B, do R' dr' dessa raiz. E tem um θ aqui dentro. Então a solução dessa integral depende do θ, da integral em R', que a gente chamou de capa de θ. E a capa de θ, então, é isso daqui. Só que daqui para cá, o que a Rafaela percebeu é que dava para colocar, escrever esse termo em R' desse jeito aqui. Então, ó, se você levar ao quadrado esse termo, vai ficar o R' ao quadrado, que está aqui. O y cosseno θ ao quadrado vai somar com o seno ao quadrado vezes o y ao quadrado, vai ficar o y ao quadrado que está aqui. E o termo cruzado, que é menos 2R' y cosseno θ, que está aqui. A hora que ela colocou assim, aí fica fácil você ver que você faz uma mudança de variável, você cria uma variável que vale isso aqui. Ó. Aí a derivada disso vai ser esse. Então você faz uma substituição de variável. E aí você tem a integral dessa parte em θ de B até A. E a solução disso fica isso aqui. Se vocês quiserem ver como é que ela foi dessa integral para essa solução, eu deixei a conta que ela fez lá no Moodle em materiais complementares. Ou a hora que vocês derem download no PDF, vocês clicam aqui, ó, que ele abre o PDF explicando todas as passagens que ela fez. A única coisa é que lá a solução está de 0 até A. E aí eu coloquei de B até A. A única diferença é que aqui aparece o B. Ó. Então, lá ó, a solução que vocês vão ver lá, faltou o Bzinho, porque ela fez de 0 até A. Mas a solução de B até A fica desse jeito. E aí vamos fazer a continha. Programar isso é mais fácil. Fica só um loop em θ. Que agora é só integral em θ aqui, ó, o capa de θ, que vale isso. Então aqui está como eu programei. É o mesmo Magic Grid. X² eu calculei fora. Cosseno de θ eu calculei fora. Só que agora tem o seno quadrado também. Eu calculei fora. E aí eu fiz o cálculo de cada uma dessas coisas. Dentro do loop, que depende do θ. Aí eu fiz, somei, pus lá, e dá exatamente a mesma solução que estava lá. Vocês podem comparar, brincar de um jeito ou do outro, para vocês começarem a entender como que eu posso, não preciso ficar na caixinha desses exemplos que a gente usa aqui. A gente usa esses exemplos porque são contas que vocês conseguem fazer. Uma prova você consegue fazer, não precisa programar nada, fazer o computador, usar um computador, nada. Mas, quero que vocês tenham essa visão, que qualquer que seja o problema, dá para resolver, numericamente.
Então, agora o que eu estou mostrando? O do plano eu tinha mostrado. Agora eu usei essa solução que eu tinha para calcular o potencial do dispositivo, que são planos paralelos com cargas opostas. Lembra que a gente fala que o campo entre capacitor então, planos paralelos, ele é constante? Essa é uma aproximação que se usa muito e nunca se discute os efeitos de borda. O quão próximo da borda eu estou, que efeito que eu estou sentindo, ou seja, quão longe da borda eu preciso ir para o campo ser realmente uniforme. Então, o que eu fiz aqui, eu usei a solução que está lá, aquela solução numérica, só que eu calculei, eu só desbloqueio o disco. É a mesma solução, só que uma tem o zero quando eu estou em x igual a menos d sobre 2, o d é a separação deles aqui. Se eu for d menos x igual a menos d sobre 2, eu vou botar no zero, e aquela solução ela vai aparecer aqui. Só que o potencial, eu somo, simplesmente. Então, eu vou somar agora o potencial, a mesma solução, só mudando o sinal da carga, da densidade de carga. E ele vai põe ele na posição d sobre 2. X igual a d sobre 2 vai dar zero. Então vai dar. Aí vocês veem claramente como as linhas equipotenciais elas são paralelas ao plano, nessa região central. Aí eu vou me aproximando da borda, ela começa a desviar. Aí sim. Mas falar, como é que é o campo? Então, se você vê o campo aqui, ó, as linhas estão próximas. Não consigo aumentar isso. As linhas estão bem paralelas aqui. Ó. Tem a mesma separação. O fato delas terem a mesma distância significa que o módulo do campo é constante. Agora, como elas são paralelas, então o campo segue perpendicular a elas. Aí eu vou subindo, ó, a distância começa a variar, então o campo vai ficando mais fraco e a direção deles vai mudando, porque a normal a cada uma dessas linhas, ela começa a criar uma componente na direção Y. Então aqui eu consigo ver como que é o efeito de borda nesse sistema. Bom, a gente falou também, e eu posso usar esse sistema para acelerar a carga. Suponha que eu quero pegar, eu solto uma carga positiva aqui, ela vai ser repelida por essa placa e vai na direção dessa, ser atraída por essa. Só que se a placa está fechada, eu só consigo acelerar daqui até ali. Mas, se essas placas estão lá, tiver um furinho aqui, eu posso usar isso para acelerar uma partícula. E é exatamente isso que é feito para acelerar. Toda vez que eu preciso acelerar uma carga, é esse truque que eu faço. Então, vamos calcular agora, usar a mesma solução, só que agora de fazer o raio do disco de 0 até A, eu vou fazer ele de um valor que é maior que 0, porque vai ficar um buraco no meio. E através desse buraco eu posso passar as minhas cargas. Aí, ó, estou usando exatamente a mesma solução numérica que eu tenho lá. Só que agora com um buraco no meio. Então aqui, ó, o campo mais XY, essa solução mais com X mais, colocado na posição x igual a menos d sobre 2. É essa parte aqui. E a outra é a mesma coisa, trocando o sinal da carga e da posição. Então, desloco para cá. E aí eu vejo como que é o campo aqui. Então, o desenho dessa configuração seria isso. Ó. Placa mais à esquerda, placa com carga menos à direita. E agora eu posso jogar uma partícula aqui. Ó. O que vocês estão vendo aqui? Aqui o potencial é positivo. Então vamos supor que eu pegue uma carga positiva. Se ela vem com uma certa velocidade,
ela vai ser um pouco freada. Por quê? Porque aqui eu tenho um campo apontando para lá. Só que como essas curvas equipotenciais estão bem distantes uma da outra, eu sei que o campo aqui é fraco, em comparação com o campo que eu vou ter aqui, onde elas estão muito mais próximas. Então, se eu jogo uma partícula que ela já tem uma certa velocidade, ela vai vencer esse freamento que tem nessa região. Aqui nessa região laranja, ela entra, a curva equipotencial é muito longe uma da outra, então ela passa uma região de campo muito fraca, e aqui ela começa a ser acelerada em relação à carga negativa. E a partir daqui, tem um campo também que tenta frear ela, mas ele é muito mais fraco do que ela encontrou aqui. Então ela vai ganhar energia cinética ao passar por esse sistema. E esse é o desenho básico que se usa, por exemplo, eu tenho uma aula que eu pus esse desenho, para se acelerar um feixe de elétrons dentro do microscópio eletrônico. Só que o feixe de elétrons é jogado desse sentido aqui, né, do menos para o mais. Agora, um exemplo mais prático que vocês conseguem ver isso, a utilização desse sistema. Primeiro, deixa eu mostrar o gradiente do campo. Então, tem aquelas curvas equipotenciais, eu calculei o gradiente dela. Então, você vê que aqui tem um campo forte entre a região que os discos são paralelos, né, ou coroas, ou, em termo vulgar, seria a arruela, né, uma paralela com a outra. Em outro curso aí eu vi, o pessoal chama de coroas, essas arruelas. Qual é o termo certo? Mas é um disco com buraco no meio. Aqui no meio, ó, o campo, ele é fraquinho aqui, fica nulo aqui, e aqui ele é acelerado. Aqui nessa região entre as placas ele é mais forte, as linhas estão mais perto uma da outra, mas eu não passo a partícula aqui, eu passo por aqui. E ela tem uma componente que, saindo exatamente do eixo, eu vou ter uma força, uma componente em Y. E aí, na hora que eu for acelerar um sistema de partículas usando esse conceito aí, o que importa? A exata configuração disso. Então, suponha que eu quero, em vez de jogar uma partícula, jogar várias. E eu quero que elas saiam daqui o mais empacotadas possível. Então, eu preciso fazer o desenho disso para saber que aquela partícula que sai um pouco acima, um pouco abaixo do centro aqui, como que ela vai dispersar ou se focalizar depois desse sistema. Então, isso é um trabalho que se faz numericamente para se desenhar um dispositivo. Aonde tem uma aplicação disso? Ó, no PDF, esse RFCAVIT que eu fiz aqui no cantinho é um link. E eu vou acionar esse link para discutir para vocês aonde que a gente vai. Aqui, tá? Então, eu vou trocar a compartilhação, vou trocar a tela. Se vocês acionarem aquele link, vocês vão cair nessa tela, nesse site aqui, que é do LHC. Então, o LHC é um polidor, faz colisão de Hardon, que é partícula pesada, né? Então, no caso seria prótons. E como é que funciona essa cavidade? Olha, cada um desses coisinhas onduladas aqui é equivalente àquele sistema de duas arruelas. Só que eles têm uma série de arruelas. Na verdade, tem 8 arruelas, aquelas sisteminhas aqui. E elas estão conectadas. Eles falam assim, mas como é que eu posso pôr carga nela conectada? Aí eles colocam uma frequência, uma voltagem alternada aqui, que fica trocando a polarização das placas, dos lados. Então, que frequência que eles usam? Eles falam radiofrequência, porque lá eles estão usando 400 MHz de frequência, que é a frequência dessa voltagem alternada aqui nessa lateral. O desenho físico disso é esse que está aqui embaixo. Então você tem cada uma desses sistemas aqui, é um desses, não sei como é que chama isso, cilindros mais gordinhos que tem aqui, né?
E eles usam isso para acelerar os prótons, para colidir. Então, se vocês conseguirem ler em inglês lá, ele explica várias coisas interessantes. Então é isso, ó. O próton entra aqui, e a hora que ele está passando aqui, ele está sentindo um campo positivo. Aí, se todos eles tivessem a mesma polarização, aqui ia estar invertido. Né? Que essa parte seria o menos e aqui o mais. Mas aí essa voltagem alternada é isso, ela troca, ela desloca a carga. Corrente alternada, a gente vai ver isso aí, mas ela simplesmente pega os elétrons, empurra eles para frente e traz de volta. Empurra e traz de volta. Isso que é a corrente alternada. Os elétrons ficam indo para frente e para trás num fio. Então, os elétrons, na hora que estão aqui, essa voltagem empurra eles para frente, ele está atraindo. Na hora que ele vai passar aqui, ela puxa eles de volta, e aí ele fica vendo aqui positivo e aqui negativo. Então, ele vai sempre alternando com a frequência correta. Essa frequência tem a ver com a dimensão disso, com a velocidade que ele quer passar o próton. Ele vai, para que ele vai passando, ele vai alternando a voltagem do sistema, e ele vai acelerando. Ó. O próton sempre sente a força na direção do movimento dele. Coisas interessantes que está aqui. Ó, essa cavidade opera em 4,5 Kelvin. Muito fria. Por que é fria assim? Porque aqui, ó, é um condutor. Tá vendo que isso aqui é metal? Então, essas cavidades aqui, elas são condutoras. Você põe a voltagem aqui, o elétron fica indo e voltando para frente. Aqui. Isso significa que o elétron ele está dentro do metal e ele está batendo nos átomos, então ele aquece. Então, para isso ser eficiente, eles refrigeram o sistema. Então, esse sistema que você está vendo aqui não é, na verdade, o tamanho da cavidade, mas sim o sistema de refrigeração que é em volta dela. O que mais que eles falam de interessante? Se você descer um pouquinho lá, você vai ver. Cada cavidade acrescenta 2 MeV de força. Esses 2 MeV é cada uma dessas. Então tem 8, então ele sai com 16 milhões de volts. E qual que é a energia que o próton sai de lá? Ele aumenta a energia do próton em 16 milhões de elétron-volts. Lembra que a gente falou dessa unidade de elétron-volt? Então, o próton, o peso dele, nessa unidade de elétron-volts, a gente representa elétron-volts por C quadrado, para representar a massa. Né? Ele seria quase 1.000 milhões de elétron-volts por C quadrado. Então, eles estão aumentando a energia do próton em 16 MeV por cada um desses. Aí ele explica quanto que tem aqui. Quantas vezes ele dá a volta no acelerador. Essa conta aqui é interessante. Olha. Então, ele vai pegar 16 MeV por cada circuito desse que ele passa. E aqui é o número de voltas que ele dá por segundo no negócio. Então, quanto que ele vai aumentar a energia dele pelo tempo de operação. Aqui ele está falando quantos segundos fica ligado. Aí ele fala que por essa conta, seria em 36 segundos ele atingiria isso. Só que, na verdade, na prática, fica quase 20 minutos ele circulando lá dentro. E ele fala também aqui o número de prótons, onde ele fala isso, que tem lá. Ó, o tempo da partícula dá uma volta, aqui é uma coisa interessante. Ele pega, olha, 26, essa parte aqui, é 26,655 quilômetros. Seria 26 mil e poucos metros. Mas é quilômetro. Por quê? Porque ele põe a velocidade da luz aqui embaixo e ele está pondo ela em
3 vezes 10 a quinta, que é quilômetros por segundo. Porque se fosse metros por segundo, seria 3 vezes 10 a oitava. Então, aqui é 26 quilômetros. É o perímetro, o comprimento do LHC, dividido por C. Então, o tempo que a partícula leva para dar uma volta é quase 9 vezes 10 a menos 5 segundos. Seria em torno de 90 microsegundos. Então tem bastante coisa. Vocês podem clicar aqui na continuação. Aqui. Ele dá mais detalhes. Eles estão querendo discutir da forma do anel. Esse bunch que ele fala aqui, ele está jogando vários prótons juntos. Então, o feixe lá é formado por 35 mil pacotes. Cada pacote tem 1.000 e poucos prótons cada pacote. Eu vi isso aqui. Bom, tem um monte de coisa. Então, isso aqui é só para mostrar o seguinte. Esse pacote que eles querem criar depende muito da forma daquela curva. Vou voltar para a aula. Depende o quê? Exatamente dessa distribuição do campo. Então, exatamente como que essa conta é feita, qual a dimensão, a separação disso, a distância entre isso, tudo isso afeta como que os prótons que estão entrando aqui vão se dispersar ou vão se manter próximos. E eles querem que eles não se dispersem. Por quê? Porque quanto mais empacotados eles ficarem, maior a probabilidade de colisão com aquilo que eles estão jogando. Se eu não me engano, lá é duas órbitas opostas de prótons, que chega uma hora que eles atingem a velocidade que eles querem, a energia que eles querem, eles fazem os feixes das trajetórias se cruzarem. Aí ocorre a colisão e eles medem todas as partículas que são produzidas nessa colisão. Então aqui, para fazer o cálculo, fazer alguma conta, né, ficar só vendo as imagens, eu vou fazer o cálculo do campo ao longo do eixo X, bem no centro. Só para vocês verem como que ele varia aqui. Mas dá para ver, aqui ele aponta para um lado, é fraquinho, aponta no menos X. Aqui ele passa uma região de zero, porque ele fica bem pequenininho e depois aparece invertido, apontando no sentido do X positivo. Aí depois aqui também ele some, e aí ele volta no sentido oposto. Então, aí, a hora que a gente tirar o gradiente ao longo do eixo X, a gente tem que ver esse comportamento aí. Então, ao longo do eixo X, a parte de Y e a parte de X some, o seno e o cosseno que vai ter vão se cancelar, vai ficar o R' ao quadrado só. Aí fica duas integrais separadas, aí em X dá isso aqui, aí em θ dá o 2π, que cancela com esse 4π que tem no K aqui, fica isso. Então essa aqui é a integral. Aqui eu pus de novo como é que calcula essa integral, caso vocês tenham dúvida. Estou mostrando que eu faço uma troca de variável, aí fica uma integral facinho, e a solução dela vai ser só substituir os limites que está lá. E aí, só que essa é a solução para um por outro, esse disco vazado. E a solução que a gente tinha lá é duas soluções. Então, eu vou pegar essa solução e somar duas soluções com cargas diferentes e deslocadas de x de d sobre 2. Uma no sentido negativo, que vai ser a carga do disco positivo, e a outra eu vou deslocar no sentido do x positivo, que vai ser de carga negativa, que é que tem esse menos aqui. Então, a expressão do campo ao longo do x fica isso daqui. Essa parte aqui é para a carga do disco positivo, e essa é para o disco negativo. Está vendo que eu só estou deslocando o x, é a mesma solução, só com o x deslocado. E aí eu posso calcular o gradiente disso
daqui. O valor disso, eu não lembro se tem, mas eu fiz essa função aqui, eu programei essa função que dá isso. Aqui é entre as placas, está vendo como o potencial cai quase linearmente? Então é uma região que a derivada disso aqui tem quase a mesma inclinação. Significa que o campo é quase constante. Mas a hora que eu calculo a derivada disso mesmo, você vê que ele não é tão constante assim. Tá? Mas você tem uma região que ele é fraco aqui e aponta negativo, então ele aponta para o x negativo. Aí ele vai ficando um pouquinho mais forte e depois aqui ele está zero. E aí depois então nessa região daqui até aqui, ele é sempre acelerado. E aí depois ele inverte. Então esse ponto aqui que o campo dá zero, ele é um ponto interessante na hora de construir aquelas várias cavidades, uma depois da outra. Porque ela diz exatamente o instante em que eu posso inverter a polarização. Porque aqui é o campo zero. Se eu inverter a polarização de mais para menos, né, nessa placa, ele não vai sentir, ele vai continuar para frente como se estivesse entrando de novo nesse sistema. Esses são todos detalhes técnicos que esse cálculo de campo são importantes. Você saber calcular o potencial que é mais fácil e depois estimar o campo que ele está produzindo. E desse campo, na hora que você joga uma carga, a carga vezes o campo vai dar a força. Então, se você tem a aceleração inicial dele, a velocidade inicial dele, você calcula a trajetória. Se ele estiver um pouco acima do eixo, você também tem o valor do campo. E aí tem uma componente Y. E aí você vai ver se no fim ele vai ter ido mais para o centro ou vai ter divergido mais do centro do feixe. Então, todas essas contas você tem que fazer a hora que você desenha um dispositivo daquele lá. E é por isso que esse tipo de equipamento é multinacional, porque tem muitos detalhes para se trabalhar. Tá bom? Bom, vocês têm alguma pergunta dessa parte que eu falei? Porque agora eu vou entrar em outro assunto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa daquilo ali, agora é uma boa hora para vocês perguntarem. E também porque falta pouquinha coisa para terminar a aula. Tem tempo de sobra para tirar dúvida. Vocês estão conseguindo fazer a lista? Tem dúvida da lista? Olha, a gente só tem mais a semana que vem, depois já é a prova. Hein? Vocês estão com dificuldade em algum ponto? Beleza. Então, vai cair na prova isso que eu estou dando e mais a aula sobre dielétricos que vem na semana que vem. Na aula sobre dielétrico vai entrar alguns vetores novos. Porque até agora a gente viu campo elétrico e potencial. Energia potencial ou potencial elétrico. Mas na hora que fala com dielétricos, a gente está vendo sobre condutor, até vou dar mais um exemplo de condutor, falar mais um pouquinho. Mas na hora que a gente fala de elétrico, vai ter o problema da polarização no meio. Então a gente vai ver mais o vetor de polarização e o vetor que eu falei brevemente numa aula, que é o vetor de deslocamento elétrico. Que é aquele que a hora que eu aplico a lei de Gauss nele, ele me dá só a carga líquida que tem no meio, sem a carga de polarização. Porque no meio dielétrico você tem um meio se polarizando. Então, obrigado por você ter perguntado sobre a prova, se vai ser no Moodle. Eu fiz até agora lá, desde que começou essa pandemia,
Eu coloco a prova lá na tarefa e dou um tempo, que normalmente eu deixo até as 23h59 do dia para vocês colocarem ela de volta. Tá? E é automático, e passou dessa hora, não recebe mais. E vocês vão ter das 7 até praticamente meia-noite. Não pode deixar passar um minuto que ele não aceita mais. Não, não vai ser dissertativo. Não, espera aí, o que é dissertativo? Que você tem que responder? Vai ser exercício. Normalmente eu costumo fazer 4 exercícios e cada um vale 2,5 pontos. Mas eu posso dar 3 também. Não, é 7 da noite. É 7 da noite. Não. É 7, a primeira provinha é muito fácil. Né? Na verdade, é ridiculamente fácil. Eu estou até pensando como é que eu acho um exercício que vocês vão conseguir fazer sem tirar 10 na prova. Bom, o que eu costumo fazer, eu faço assim, eu não quero prejudicar ninguém, eu sempre dou importância a transmitir a informação, quem puder absorver melhor, mas eu não vou fazer uma prova que pouquíssimos vão acertar todas. Eu geralmente faço questões fáceis, só uma que é um pouquinho mais difícil, que só quem é, que para ninguém tirar 10, gabaritar ela, entendeu? Vai ficar ali com 9 e pouco. É mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos entrar num tema agora, que é calcular o potencial de um modo contrário do que a gente está fazendo. A gente estava usando essa integral aqui, calculando o potencial. Aí tomava o gradiente, eu obtinha o campo. Agora vamos dizer que no caso de uma esfera, seria uma integral tripla. Dá para fazer, mas é chato para calcular o potencial. Só que em termos didáticos, de sedimentação de conceito para vocês, que é o que vocês têm que aprender, eu ficar fazendo integral numérica não vai contribuir nada em termos do entendimento da física. Então a gente vai fazer o cálculo do potencial usando o campo. Por quê? Porque quando eu consigo usar a lei de Gauss, é facinho calcular o campo. E pela simetria da esfera, eu facilmente calculo o campo de uma esfera. E aí a gente pode usar esse campo para calcular o potencial. E agora que vocês vão entender o que significa eu definir o potencial no infinito sendo zero. Como eu faço para calcular ele em todas as regiões do espaço. Então aqui eu peguei uma esferinha no centro e pus uma densidade uniforme de carga. Por que eu fiz isso? Porque se eu colocasse um condutor aqui, no centro, a carga é só na superfície. E o potencial dentro é zero. Por quê? Se o meu campo é nulo, o potencial também é. Não, desculpa. Se o campo é nulo, o potencial não varia. Entendeu? Então, o potencial seria constante. E é por isso, esse negócio do potencial ser constante no condutor, é por isso que você leva choque na hora que você encosta num fio. Porque você pode conectar o fio na tomada 10 metros longe. Mas por ser um condutor, toda ela fica no mesmo potencial. Se você está aterrado e você encostar nela, tem uma diferença de potencial, que vai gerar uma corrente, que vai levar seu choque. Então, o fato do condutor, as cargas serem livres, e elas se moverem para anular o campo, significa que o potencial vai ser constante. E é isso que eu quero que vocês entendam desse exercício aqui. Como que faz isso? Então, aqui, usando o potencial como a integral de linha do campo. Então, pela lei de Gauss, que a gente já viu nas aulas anteriores,
o campo de uma esfera. É facinho a gente calcular. Quem que é o campo? Ele só depende da distância e é sempre radial. O elemento de linha aqui vai ser só o dr. Então, essa parte aqui, ó, a integral eu sei fazer. É um E de R vezes o dr. De infinito até R. Só que o campo varia de cada região. Eu tenho 4 campos. Cada região é um campo. Então, aqui fora, que campo que eu estou vendo? Bom, vamos ver. Eu ponho uma carga positiva aqui no centro. A esfera, a densidade é uniforme dentro da esfera, mas a carga total dela é aqui. Aqui é um condutor. Não tem, eu não marquei aqui que a carga é nula dele, ele é neutro. Mas eu sei que as cargas vão se mexer aqui. Então, as cargas negativas vêm para essa superfície aqui e ela anula o campo aqui dentro. Então, aqui nessa superfície interna, eu vou ter essa mesma valor total de carga. Então, aqui seria 4π p quadrado, a carga total nessa superfície interna aqui é menos que a densidade, desculpa, a densidade superficial de carga na superfície interna é menos que dividido por 4π p quadrado. Aí, como ele estava neutro, a densidade de carga que se juntou nessa superfície interna para anular o campo aqui dentro, ela sobrou na superfície externa. Então, aqui, né, externamente, eu tenho mais Q, dividido nessa área aqui. A densidade de carga aqui vai ser o Q dividido por 4π c quadrado. Isso aí tem um exercício que a gente viu direitinho isso daí. Mas o que é importante? Aqui dentro, o campo vai aumentar constante com o raio. Lembra que a gente faz a lei de curva de Gauss aqui dentro? A gente chega que o campo, como a carga aumenta com o raio, o campo aumenta proporcional ao raio, ao R. Aí aqui é o campo de uma carga pontual. Aqui na parede do condutor é 0. E fora, ele vai cair como de uma carga pontual, onde o saldo de carga aqui é Q. Eu só tenho Q aqui dentro. Porque aqui ficou menos Q e aqui ficou mais Q. Então ele cai. Então aqui que eu pus, para R maior que C, estou aqui fora. Cai como uma carga pontual, um R quadrado. Dentro do condutor, que é o 3 aqui, ele é nulo. O R entre B e C é nulo. No espaço entre a esfera central e a casca, ele cai com a carga aqui dentro, cai com R quadrado, carga pontual entre A e B. E dentro dessa esfera carregada, ele aumenta com R. Então, a gente tem essa solução na aula retrasada. Você vê aqui em cima dá metro e aqui dá metro cúbico. Então, fica metro quadrado, que é a unidade de campo. Ele aumenta linearmente com raio. E agora eu tenho que fazer essa integral. E aí é que as pessoas que se confundem. Como que eu faço essa integral? Como que eu divido essa integral em todas essas partes que está aí? Então, eu vou começar no infinito, integrando isso daqui. Esse é 4. Deixa eu ver como é que eu fiz. Então, eu vou pegar o potencial 4. Eu quero calcular ele lá fora. Bom, o E4, eu sei que ele cai com R quadrado. Na hora que eu for integrar isso, tem um menos aqui. Vai ficar aqui. A integral de 1 sobre R quadrado é menos 1 sobre R. Então, o menos com menos cancelou, vai ficar o RQ e 1 sobre R. Então, vai ficar em R, infinito a R. O do infinito vai ficar menos 1 sobre infinito, vai sumir. É isso aqui. Então, para fora, eu tenho o campo, o potencial de uma carga positiva pontual. Depende do raio. Beleza. Agora, na região 3, que é dentro do condutor,
eu vou dizer, o raio vai estar, ele é menor do que C, ele é entre B e C. Então, lá dentro ele varia, ele começa em C e está vindo para R. Está lá dentro. Só que dentro do condutor o campo é zero. Então, quanto que ficou o potencial? Isso aqui me dá a variação do potencial de C até R. Mas em C ele já tem um valor. Quanto que ele vale em C? O potencial 4 em R igual a C. Que é isso aqui. Mas como esse termo não contribui, durante toda a trajetória dentro da casca, ele é constante e vale esse valor aqui. Que é esse aqui com o R igual a C. Essa parte, precisa lembrar que isso aqui é só a variação do potencial. Ele já tinha um valor. E agora eu continuo com esse mesmo raciocínio. Na hora que eu estou em B, qual que é o potencial em B? É esse V3 no ponto B. E agora eu vou levar ele o quê? Do B até no R, que é menor. Aí eu tenho que integrar, que é 1 sobre R2 também, a integral vai ficar isso daqui. Então vai ficar o KQ sobre R, menos essa parte, que agora não é infinito, que nem era aqui em cima que subia, ela vale B. O KQ sobre R, menos KQ sobre B. Mais o campo que eu tinha, o V3, que é esse aqui, do ponto C. Então veja como é que o potencial na região sem nada, entre a esfera e a casca, ele tem um valor e ele se comporta como uma carga pontual, acima desse valor que ele já tinha. Então, conforme esse R está diminuindo, ele está aumentando. Ele está se aproximando do centro. E na região dentro da casca, desculpa, dentro da esfera, é quando ele vai de A até um R menor que A, que vai ficar um menos. Então eu tenho que pôr aquele campo que é proporcional a R. Então vai ficar o KQ A ao cubo, da integral dr', de A até R. Então aqui fica um A quadrado. Só que tem um menos. Né? Então vai ficar o KQ A ao cubo, A quadrado menos R quadrado. Então você vê que se o R é igual a A, sumiu esse termo. O que eu fico? Um V2 na posição A. Seria isso daqui. Agora, se eu vou entrando para dentro, eu estou diminuindo esse termo aqui. Ó. Esse aqui vai ficando, o R vai ficando menor, né? Então, esse aqui está aumentando, mas ele não aumenta linearmente ou com a razão de 1 sobre R. Ele aumenta com o valor de uma parábola invertida. Então, você tem como que o potencial varia. Vocês só entendem isso na hora que vocês fazendo um gráfico, que é o que eu fiz aqui. Ó, primeiro tem o campo. Aqui está o campo. O E0 é esse valor aqui. Então, na região 1, ele é proporcional ao raio. Ele vai linearmente. Aí depois ele cai como uma partícula pontual, sobre R2. No condutor, o campo é nulo, que é aqui embaixo. E depois ele continua caindo do mesmo jeito. Tá? Aqui tem o gráfico do campo, do módulo do campo, nessas 4 regiões do espaço. Aí o potencial. Quando eu estou aqui fora, é de uma carga pontual, vinda desde o infinito. Então, ele aumenta com sobre R quando eu estou indo para R menor. Né? Está aumentando aqui. Né? Chegou no condutor, ele é constante, porque o campo é zero. Ou seja, o potencial se mantém. Por isso que a hora que você conecta um condutor a um determinado potencial, seja uma bateria, por exemplo, ele vai ter um valor constante. Em qualquer ponto do metal vai ter o mesmo valor. Aqui ele sobe como de uma carga pontual também, mas a partir do valor que ele tinha aqui. Tá? E a hora que chegou aqui, ele começa a subir, só que agora com uma parábola invertida, né?
que é esse menos R quadrado aqui, mais a partir do valor que ele tinha aqui. Ó. E é assim que se descreve o potencial. O que é importante lembrar? Em cada ponto que eu mudo o campo, que o campo muda, ele vai do valor que ele tinha antes, ou seja, a integral do campo só me dá a variação do potencial entre os limites que ele tem. E ele pode ter um valor antes. Então eu tenho que levar em conta o valor que ele tinha. Eu tenho que vir desde o infinito calculando todas as variações que ele teve para conseguir fazer a curva do potencial em relação ao infinito. Alguma pergunta, pessoal? Então, esse conceito aqui, a gente vai fazer ele na aula que vem. Agora a gente vai fazer de um jeito diferente. Em vez daqui ser uma casca condutora, vai ser uma casca dielétrica. E o que vai acontecer nessa casca dielétrica? Eu vou ter um campo de polarização. Né? E aí vai ficar todo diferente essa conta. Então a gente vai aprender, vai voltar num exemplo parecido com esse, trocando o condutor por um dielétrico. Então, a gente vai falar bastante sobre os dois novos vetores que a gente vai introduzir, que é o vetor de polarização e o vetor de deslocamento elétrico, e o que são dielétricos. E ver como esses campos, a gente trabalha com isso daí. E aí a gente vai entrar em capacitor. O que é capacitor? Já dei um exemplo. Toda vez que você tem dois condutores, você transfere carga de um para o outro, você cria um campo entre eles que mantém uma quantidade de carga separada. E se eu conectar ele de novo, essas cargas vão tentar, os elétrons vão tentar se juntar, voltar para onde eles estavam, anular as cargas. Então isso é capacitor porque tem a capacidade de armazenar energia. A gente vai ver quanto que é a energia armazenada nisso. E aí entra se no meio, entre eles, eu tenho um dielétrico ou não. Que efeito que esse dielétrico vai ter lá no campo do capacitor. Se vocês já tiveram curiosidade de ver um pouquinho de eletrônica, vocês sabem que os capacitores têm várias configurações, mas o mais comum é duas lâminas condutoras com um isolante no meio, que é enroladinho lá. Esse isolante que está no meio é o dielétrico, ele aumenta a capacidade de acumular energia lá dentro, quantidade de energia. Então, essas são as coisas que a gente vai ver nas próximas duas aulas. Tá bom? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Olha, eu aconselho vocês a fazerem bastante, rever bem esse último exercício aqui. Que ele tem um certo grauzinho de dificuldade que na hora de fazer a conta atrapalha. Tá? Bom, pessoal, vocês estão dormindo? Vocês estão aí? Aqui está tudo ok, professor. Beleza, Muito então obrigado pela dica. É isso que eu tinha que mostrar para vocês, cara, na aula de hoje. Não tem mais nada. Se vocês quiserem tirar dúvidas, estamos aí. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho aí. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou ficar por aqui. Beleza. A Rafaela está gostando de preparar as listas. Acho que ela nunca tinha mexido com parte didática de ensino. Estou gostando da aula de explicar para vocês as coisas.
quer dizer com essa pergunta, Gabriel? R menor que A. Ah, não entendi a sua pergunta, não. Você quer saber porque eu coloquei menor ou igual a A aqui? Ah, ó, não faz diferença isso. A única coisa que eu prestei atenção é que no condutor o campo é sempre zero. Embora você tenha uma densidade de carga distribuída nas superfícies, elas estão paradas, elas não estão se mexendo, porque o campo é nulo lá. Então, a única coisa que eu pus aqui, por exemplo, entre B e C, qualquer ponto da superfície aqui, eu pus que o campo é zero. Só imediatamente acima da superfície que tem um campo. E aqui no R menor que A, aqui tanto faz, tá? Porque em A essas duas soluções dão a mesma. Então, tanto faz eu pôr menor ou igual a aqui ou só menor que A aqui, não faz diferença. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí. Tudo de bom, boa noite e até sexta-feira.